A chuva caía sobre São Paulo como uma cortina de prata, densa, implacável, como se o céu tivesse decidido lavar as ruas da cidade, arrastando toda a dor, toda a miséria, para os esgotos escondidos sob o asfalto. Antônio Ribeiro, um homem de 70 anos, tremia sob um casaco esfarrapado, os rasgos no tecido permitindo que a água gelada se infiltrasse até seus ossos, encharcando a pele enrugada que estremecia de frio e exaustão. Seus pés descalços, calejados, pisavam nas poças geladas da rua Oscar Freire, deixando marcas frágeis, tingidas de sangue diluído pelo aguaceiro. Há dias não comia, talvez 3, talvez 4, exceto por um pedaço de pão endurecido, mofado, resgatado do lixo de uma padaria na Vila Madalena. Um achado que mal enganara a fome que roía seu estômago, como uma fera faminta. A dor o fez debruçar. No meio da calçada, o corpo curvado como uma árvore vergada por um vendaval. As mãos agarrando o abdômen em um espasmo de desespero. O ar escapando dos pulmões em golfadas curtas entrecortadas. Ele tinha 70 anos, mas o corpo parecia carregar um século de sofrimento, enquanto a mente, ainda afiada, insistia em recordar cada detalhe de uma vida perdida. Cada nota musical, cada aplauso, cada momento de glória que agora parecia um sonho distante, intocável, quase cruel. Ofegante, Antônio se apoiou em um poste de luz, o metal frio sob os dedos trêmulos. O mundo girando em um borrão de luzes e sombras. As luzes dos carros refletindo nas poças, os sons da cidade abafados pela chuva. Se não encontrasse comida hoje, talvez não visse o amanhecer. Talvez seu corpo, exausto, desistisse de lutar contra o frio, a fome, a solidão. Seus olhos, cansados, turvados pela água que escorria pelo rosto, encontraram um brilho na escuridão, um farol de esperança em meio à tempestade. A mansão de Marcelo Albuquerque, um magnata da construção civil, toda iluminada, as janelas enormes deixando escapar o som de risadas, vozes alegres, e música, uma melodia que parecia flutuar sobre a chuva. Uma festa, um mundo de opulência a poucos metros de onde ele morria de fome, de onde seu corpo se dissolvia na chuva gelada. O som que chegava à calçada o fez parar, o coração saltando no peito, um pulsar irregular que misturava esperança e dor. Piano. Alguém tocava piano lá dentro, massacrando uma melodia que ele conhecia de cor. O Noturno, em Mi bemol maior de Chopin, executado com precisão técnica, mas sem alma, sem paixão, como se as notas fossem marteladas em pregos, não cantadas com o coração. Como se o pianista não entendesse que a música era mais que uma sequência de sons. Era uma história, uma emoção, um pedaço de vida transformado em som. Algo se agitou dentro de Antônio. Uma chama antiga, uma mistura de nostalgia e indignação, que ele não sentia há anos. Uma lembrança de um tempo em que a música era sua vida, sua razão de existir. Quem quer que estivesse tocando tinha técnica, talvez anos de estudo, mas não compreendia a música, não sentia a emoção que ela exigia, a capacidade de transformar dor em beleza, de fazer o ouvinte esquecer o mundo por alguns instantes. Mas isso não importava agora. Não era hora de julgar a arte alheia. O que importava era a promessa de comida quente, de pessoas ricas que poderiam, quem sabe, oferecer algo em troca de sua habilidade. Uma habilidade que ele carregava como um tesouro escondido sob os trapos. Um segredo que o mundo havia esquecido, mas que ainda pulsava em suas mãos. Antônio se aproximou dos portões dourados da mansão. Cada passo uma batalha contra a fraqueza. As pernas tremendo tanto que ele precisou se apoiar nas grades, o metal frio mordendo suas palmas. Pelos, jaunelos, via silhuetas elegantes. Taças de cristal brilhando sob a luz dos lustres. Mulheres em vestidos caros, homens em esmoquins impecáveis. A elite paulistana em mais uma noite de ostentação, onde uma garrafa de champanhe custava o sustento de uma família da periferia por um ano inteiro, onde a riqueza era exibida como um troféu, indiferente ao sofrimento do mundo lá fora. O piano silenciou, seguido por aplausos educados, falsos, do tipo que se oferece por cortesia, não por emoção. Um som que Antônio conhecia bem, de um tempo em que ele próprio recebia aplausos. Mas de outro tipo, aplausos que vinham do coração. Era sua chance.
Respirou fundo, reunindo os últimos fragmentos de dignidade que ainda possuía. O orgulho de um homem que já fora grande, que enchera salas de concerto, que fizera plateias chorarem, mas que agora era apenas um vulto na chuva. Um mendigo sem nome bateu na porta. O som abafado pela tempestade, mas firme, o suficiente para ecoar no mármore do outro lado. Passos confiantes se aproximaram. O som de sapatos caros, polidos, e a porta se abriu, revelando Marcelo Albuquerque em pessoa, um momema alto de 45 anos, com cabelo penteado para trás, com gel importado, segurando uma taça de champanhe como se fosse uma extensão de seu corpo. Um símbolo de sua riqueza, de seu poder, de sua supremacia. Seus olhos percorreram Antônio de cima a baixo, a expressão passando de surpresa a desgosto, e depois a um divertimento cruel, como se ele fosse um inseto curioso, uma criatura indigna de estar ali, mas divertida o suficiente para merecer um momento de atenção. Pois não? Perguntou Marcelo. O tom carregado de desdém, como se Antônio fosse uma interrupção indesejada em sua noite perfeita, um intruso que ousava perturbar seu mundo de luxo. Antônio engoliu em seco, a voz quase fugindo da garganta seca, rouca, enfraquecida pelos dias de fome. Desculpe incomodar, doutor. Ouvi o piano. Sei tocar um pouco. Pensei, quem sabe, se o senhor precisasse de alguém para tocar esta noite, em troca de um prato de comida. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sólido, interrompido apenas pelo som da chuva batendo no chão, pelo gotejar constante que parecia marcar o tempo. Marcelo piscou, como se não acreditasse no que ouvia. Como se um cachorro de rua tivesse acabado de lhe oferecer um discurso, e então, lentamente, um sorriso malicioso curvou seus lábios. Não de bondade, mas de quem acabara de encontrar uma diversão inesperada, uma oportunidade de transformar uma festa monótona em um espetáculo de humilhação. Você toca piano? Perguntou Marcelo, a voz tremendo de riso contido, como se a ideia fosse absurda, ridícula, uma piada que ele mal podia esperar para compartilhar. Sei, sim, senhor, respondeu Antônio, sentindo o rosto queimar de humilhação, a vergonha subindo como uma onda, mas a fome falando mais alto, uma dor que o forçava a engolir cada palavra de desprezo, cada olhar de escárnio. E onde aprendeu? Na escola da vida? Marcelo soltou uma gargalhada seca, sem humor, e Antônio sentiu cada sílaba como um tapa, uma lâmina afiada, cortando o pouco que restava de sua dignidade, uma lembrança cruel de tudo que ele havia perdido. Quando era criança, doutor, tive algumas aulas, disse, a voz quase inaudível, as palavras lutando para escapar da garganta apertada, da boca seca, do coração que batia descompassado. Marcelo repetiu, algumas aulas, como se fosse a piada mais engraçada que já ouvira, e gritou para dentro da casa, a voz ecoando pelo salão de mármore. Pessoal, venham ver isso. Temos um artista na porta. Em segundos, uma multidão de convidados se formou atrás dele. Taças de cristal brilhando sob a luz dos lustres. Rostos conhecidos dos jornais, empresários do agronegócio, herdeiros de bancos, políticos das colunas sociais, todos rindo como se Antônio fosse um animal de circo, uma atração exótica para entreter suas noites vazias, suas vidas de excessos. Este senhor, Marcelo fez um gesto teatral, apontando para Antônio como se apresentasse um troféu, uma curiosidade grotesca, quer tocar piano para nós, em troca de comida. Diz que teve algumas aulinhas, quando era pequeno. As risadas explodiram, cada uma cortando Antônio como uma faca, cada gargalhada uma lembrança de sua queda, de como ele havia passado de um palco iluminado para as ruas escuras, de um artista aclamado para um mendigo esquecido. Uma mulher loira, com mais ouro no pescoço que uma joalheria, sussurrou algo para a amiga ao lado, e ambas quase se engasgaram de tanto rir, os olhos brilhando com uma crueldade disfarçada de diversão. Um homem de bigode grisalho sacou o celular, os dedos ansiosos para gravar o que prometia ser uma humilhação épica, um vídeo que provavelmente viralizaria nas redes sociais.
Meu Deus, isso vai ser melhor que reality show, disse uma mulher de vestido vermelho, batendo palminhas como uma criança empolgada com o espetáculo de circo, o tom carregado de condescendência. Será que ele sabe? Atirei o pau no gato? Zombou outro convidado, arrancando mais risos. Aposto R$1000 que ele não toca nem parabéns pra você direito. Riu uma terceira voz, o tom cheio de superioridade, como se Antônio fosse uma piada viva. Um erro da natureza. Antônio queria sumir. Queria que o chão de mármore se abrisse e o engolisse para sempre. Queria fugir daquele palco de crueldade, daquele círculo de abutres que o cercava. Mas a fome era mais forte. Uma força primitiva que o mantinha preso ali, de pé, enfrentando os olhares de desprezo, os risos que cortavam como lâminas. Por favor, sussurrou, odiando o desespero que pingava de cada sílaba. A voz tremendo como uma folha ao vento. Só um prato de comida, qualquer coisa. Não precisa ser nada especial. Não, 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 Marcelo balançou o dedo, como se repreendesse uma criança travessa, o sorriso cruel, brilhando nos olhos. Um brilho que prometia diversão, às custas da miséria alheia. Você ofereceu música, agora vai ter que cumprir. Aqui não damos esmola de graça, meu amigo. Tudo tem contrapartida. É a lei do mercado. Não é, pessoal? Mais risadas ecoaram. E Antônio percebeu que estava cercado. Uma audiência cada vez maior, saindo de dentro da casa, curiosa para assistir ao espetáculo. Ansiosa para ver a humilhação do mendigo que ousava se oferecer como músico, que ousava invadir seu mundo de privilégios. Entra, entra, Marcelo gesticulou. O sarcasmo pingando de cada palavra, como se estivesse convidando um palhaço para o picadeiro, um bufão para entreter sua corte. Vamos dar uma chance ao nosso maestro brilhar. Quem sabe não descobrimos o próximo Mozart das ruas? O grupo riu, e Antônio ouviu alguém sussurrar sobre filmar tudo e postar nas redes sociais. Transformar sua miséria em conteúdo viral, em uma piada para milhares de likes. Ele hesitou na soleira da porta, o instinto gritando para fugir, para preservar os últimos fragmentos de sua dignidade, para morrer na rua como homem livre, em vez de se submeter àquela humilhação pública, aquele circo de crueldade. Mas uma lufada de ar quente saiu da casa, trazendo o cheiro de picanha grelhada, salmão defumado, vinhos caros, aromas que envolviam seus sentidos como uma corrente, puxando-o para dentro. Contra sua vontade, contra seu orgulho, Antônio entrou. Cada passo um peso, cada olhar um julgamento, cada risada um golpe que ele sentia na alma. A mansão era um espetáculo de ostentação, um templo de riqueza que existia em outra dimensão. Um mundo onde pessoas como Antônio não pertenciam, exceto como entretenimento ocasional, como uma curiosidade grotesca para divertir os poderosos. O chão de mármore italiano refletia a luz de 3 lustres de cristal austríaco, cada um valendo mais que uma casa inteira na periferia, mais que a vida inteira de muitas famílias. Quadros originais de Portinari e de Cavalcanti adornavam as paredes, provavelmente adquiridos em esquemas de sonegação ou propina. Uma riqueza obscena que gritava indiferença ao sofrimento do mundo lá fora. Um mundo onde homens como Antônio morriam de fome, a poucos metros de distância. Os convidados se espalharam pelo salão principal, formando um círculo ao redor do piano de cauda que dominava o centro da sala. Um Steinway e sons importado, provavelmente custando R$500 mil, mas coberto de taças e pratos. Usado mais como uma peça de decoração cara do que como um instrumento musical. Uma relíquia para exibir riqueza, não para criar arte. E aí, maestro? Marcelo fez uma reverência exagerada, arrancando mais risadas da plateia cruel, que se preparava para o que achava que seria um fiasco, uma comédia às custas de um homem quebrado. O palco é todo seu. Mostre do que é capaz. Antônio caminhou até o piano, cada passo ecoando no mármore como um tiro, amplificado pelo silêncio expectante dos convidados. Um silêncio carregado de antecipação, de escárnio, de crueldade disfarçada, de curiosidade. Ele sentia os olhares cravados nele, os sussurros maldosos,
as risadinhas abafadas, o som de celulares sendo destravados para capturar cada segundo de sua humilhação, para transformar sua miséria em entretenimento digital. Quando chegou ao banco do piano, suas pernas quase falharam, o corpo exausto, a mente lutando contra memórias que ele não podia enfrentar agora. Memórias de um tempo em que sentar diante de um piano significava glória, aplausos, respeito, não desespero, não fome, não humilhação. Com cuidado, Antônio começou a tirar as taças e pratos de cima do piano, empilhando tudo em uma mesinha lateral, cada movimento lento, quase reverente, como se o instrumento fosse um altar, um santuário onde ele poderia, por um momento, recuperar um pedaço de si mesmo. Olha só como ele trata o piano, sussurrou alguém, como se fosse uma relíquia sagrada, como se soubesse o que está fazendo. Provavelmente nunca viu um desses de perto, respondeu outra voz, arrancando risos abafados, risos que cortavam como facas, que lembravam Antônio de sua queda, de sua invisibilidade. Ele levantou a tampa do piano, revelando as teclas que brilhavam sob a luz do lustre, como dentes perfeitos, imaculados, uma promessa de beleza em um mundo que parecia ter esquecido o que era belo. Por um instante, algo se moveu em seu peito. Uma memória antiga, uma chama que ele havia enterrado há muito tempo, tentando se libertar, tentando lembrá-lo de quem ele fora, de quem ele ainda poderia ser. Ele não podia se permitir lembrar. Não agora, não diante daquela plateia de abutres, não diante daqueles olhos que o julgavam, que o reduziam a um nada. Sentou-se no banco estofado, as mãos trêmulas pairando sobre as teclas, frias como gelo, mas familiares, como velhos amigos que nunca o abandonaram, que sempre estiveram ali, esperando por ele. Vamos, rapaz! Marcelo bateu palmas, a impaciência pingando da voz, o tom carregado de sarcasmo. O show tem que continuar. Antônio respirou fundo, tentando afastar o peso dos olhares, o som das risadas, a dor da fome que ainda rugia em seu estômago. Uma fera que não o deixava esquecer por que estava ali. Pressionou a primeira tecla, uma nota simples, pura, que ecoou pelo salão como um tiro de canhão, cortando o ar com uma clareza que fez algumas pessoas pararem de rir, que fez os sussurros morrerem. Havia algo naquela nota, uma precisão, uma intensidade, que não combinava com a figura esfarrapada sentada ao piano. Com um mendigo que ousava invadir aquele mundo de luxo, tocou a segunda nota, depois a terceira, e lentamente, muito lentamente, começou a construir as primeiras frases de Clair de Lune, de Debussy, uma peça que ele conhecia como a própria alma, uma peça que havia tocado em palcos do mundo inteiro, emo outra vida, em outro tempo. Seus dedos, endurecidos pelo frio, pela fome, pelos anos nas ruas, moviam-se com uma fluidez impossível, como se tivessem memória própria, como se nunca tivessem parado de tocar, como se a música estivesse esperando por aquele momento para voltar à vida. As primeiras risadas morreram na garganta de alguns convidados, depois de outros, uma por uma, até que o salão ficou em silêncio. Um silêncio que crescia como uma onda, engolindo as conversas, os sussurros, as zombarias, transformando o espaço em um templo onde apenas a música reinava. Marcelo, encostado no piano com um sorriso de superioridade, começou a franzir a testa, o plano de humilhação desmoronando diante de seus olhos. A diversão que ele planejara virando algo completamente diferente. O mendigo não estava fazendo papel de ridículo, estava tocando, e tocando com uma maestria que desafiava a lógica, que desafiava tudo que aqueles convidados acreditavam saber sobre o mundo. Antônio se perdeu na música, esquecendo por um momento onde estava, quem o cercava, a fome que o coroía, o frio que entorpecia seus ossos, a humilhação que o trouxera até ali. Por alguns instantes preciosos, ele voltou a ser quem realmente era. Não o mendigo sujo que batia a porta, mas o artista que um dia fizera plateias inteiras chorarem, que transformara as salas de concerto em santuários de emoção. A cardiologista doutora Fernanda Lima, na segunda fileira, segurava uma taça de vinho que esquecera de beber, os olhos fixos nas mãos de Antônio, que dançavam pelas teclas como se flutuassem, como se fossem guiadas por uma força maior.
Ela, que estudara piano na infância, antes de escolher a medicina. Reconhecia a arte quando a via, e aquilo não era apenas técnica. Era emoção pura, transformada em som, uma linguagem que falava diretamente ao coração. Meu Deus! Sussurrou ao marido ao lado, a voz tremendo de espanto. Ele toca melhor que a maioria dos pianistas profissionais que já ouvi. Melhor que qualquer um que já vi no municipal. O sussurro se espalhou, como ondas em um lago, e o silêncio tomou conta do salão. Um silêncio que não era de desprezo, mas de reverência. Ricardo Souza, dono de uma rede de shoppings, abaixou lentamente o celular que usava para filmar. Os dedos gordinhos parando de apertar o botão de gravar. O rosto marcado por uma confusão que ele não conseguia explicar. Ele não estava mais assistindo a uma humilhação, mas a algo completamente diferente. Algo que apertava seu peito de uma forma que ele não conseguia nomear, que o fazia questionar tudo que achava que sabia. Que diabos? Murmurou, e a mulher ao lado fez sinal para que se calasse. Os olhos fixos no piano, hipnotizados. Mariana Costa, herdeira de uma fortuna do agronegócio, sentiu lágrimas inexplicáveis brotarem nos olhos, sem entender porquê, sem saber por que aquela música tocava uma parte dela que estava adormecida há décadas. Uma parte que ela nem sabia que ainda existia. Isso não é possível, sussurrou para a amiga ao lado, a voz embargada. Como um morador de rua consegue tocar assim? Como isso é possível? Marcelo começou a andar nervosamente ao redor do piano. O sorriso de superioridade transformado em confusão, em irritação crescente. Seus convidados estavam em silêncio absoluto, hipnotizados pela música, e isso não era o que ele queria. Não era o plano. Onde estavam as risadas? Onde estava o entretenimento? Por que todos olhavam para aquele mendigo como se ele fosse alguém importante, como se ele fosse mais que um intruso sujo pedindo esmola? Antônio chegou ao clímax emocional de Clair de Lune, onde Debussy constrói uma montanha de sentimentos que desmorona suavemente. Como areia escorrendo entre os dedos, uma passagem que exige não apenas técnica, mas uma compreensão profunda da alma humana. Ele tocou como se contasse a história de sua própria vida. Cada nota carregada de dor, de perda, de beleza roubada, de uma saudade que ele carregava há anos. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio era ensurdecedor, pesado como chumbo. Um silêncio que só acontece quando algo transcendente atravessa o coração de todos, quando o mundo para por um instante. Ninguém se moveu, ninguém falou, ninguém ousou quebrar o feitiço que a música havia lançado. Então, Fernanda Lima começou a aplaudir, lenta, reverente, como se estivesse em uma catedral, não em uma mansão de ostentação. Outros se juntaram, um por um, até que o salão explodiu em aplausos. Não os aplausos educados de antes, mas uma ovação genuína, emocionada. O tipo de reconhecimento reservado para algo verdadeiramente extraordinário. Algo que tocava a alma. Marcelo ficou paralisado. O plano de humilhação desmoronando completamente. Sua festa sequestrada por um mendigo que ele planejara ridicularizar. Seus convidados, que deveriam estar rindo, zombando, estavam tratando Antônio como um artista de verdade, como uma lenda que eles não sabiam que existia. Isso foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida, disse Fernanda, aproximando-se de Antônio, os olhos ainda úmidos, brilhando com uma mistura de espanto e admiração. Onde o senhor aprendeu a tocar assim? Como isso é possível? Antônio, ainda atordoado, como se despertasse de um sonho, respondeu. A voz hesitante, quando era criança. Tive um professor muito bom, um homem que me ensinou a ouvir a música, não apenas tocá-la. Só isso? Perguntou Ricardo, o celular esquecido no bolso. A voz carregada de espanto, como se não pudesse acreditar no que acabara de presenciar. O senhor toca melhor que qualquer pianista que já ouvi no teatro municipal. Melhor que qualquer um que já vi em qualquer palco. Mariana, limpando discretamente as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto, perguntou, a voz suave, mas insistente. O senhor já se apresentou profissionalmente? Já esteve em palcos assim antes? Antônio hesitou, as memórias de uma vida passada ameaçando invadi-lo. Memórias de luzes brilhantes,
de plateias lotadas, de críticas elogiosas em jornais do mundo inteiro. Há muito tempo atrás, disse simplesmente, a voz baixa, quase um sussurro. Faz muito tempo. Outra vida. Marcelo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Seus convidados cercando o mendigo como se ele fosse uma celebridade, fazendo perguntas, oferecendo elogios, esquecendo completamente a festa que ele planejara com tanto cuidado. Bombom bateu palmas alto, tentando chamar a atenção, a voz tingida de irritação. Foi muito interessante, mas que tal voltarmos ao jantar? A comida está esfriando e temos um menu especial preparado pelo chefe. Ninguém se moveu. Ninguém deu atenção ao anfitrião. Os olhares fixos em Antônio, como se ele fosse o centro do universo naquele momento. O senhor poderia tocar mais alguma coisa? Pediu uma senhora idosa, a voz suave, quase suplicante, os olhos brilhando com uma emoção que ela mesma não entendia. Sim, toque mais, por favor. Concordou outro convidado, a voz cheia de entusiasmo. Que tal? Chopin ou VAR? Algo mais. Qualquer coisa. Antônio olhou para Marcelo, buscando permissão. Mas o empresário parecia cada vez mais irritado. O rosto vermelho de frustração. Os punhos cerrados, como se quisesse gritar. Eu só queria um prato de comida, disse Antônio. Baixinho, a voz quase perdida no salão. Um lembrete de por que ele estava ali. De por que enfrentava aquela humilhação comida. Fernanda pareceu chocada, como se a ideia de que ele estivesse ali por necessidade fosse um insulto à sua arte, à beleza que ele acabara de criar. Gar. Chamou, fazendo sinal para um dos funcionários que circulavam com bandejas prateadas. Traga um prato para este senhor. E não qualquer prato, do melhor que temos, do que foi preparado para os convidados. Marcelo tentou intervir. A voz tensa. Não é necessário. Não precisamos. Claro que é necessário. Ricardo cortou. A voz firme, quase acusatória. Depois de uma apresentação dessas, é o mínimo que podemos fazer. O mínimo que qualquer pessoa decente faria. Um garçom apareceu rapidamente, com um prato farto, salmão grelhado, camarões suculentos, caviar relucente, saladas gourmet com ingredientes que Antônio nem reconhecia mais, menos mais comida do que ele vira em anos, talvez em décadas. Obrigado, sussurrou, a voz embargada, tentando comer com dignidade. Apesar do desespero da fome, do desejo de devorar tudo em segundos, ele segurava o garfo com cuidado, como se temesse quebrar algo, como se ainda quisesse preservar um fragmento de quem fora, de quem ainda era por dentro. Enquanto comia, os convidados continuaram ao redor do piano, discutindo a performance com um fervor que parecia impossível minutos antes. Eu conheço música clássica há 40 anos, disse José Mendes, um político conhecido por escândalos de corrupção. A expressão estranha, quase vulnerável, como se a música tivesse tocado uma parte dele que ele esquecera que existia. Nunca ouvi nada igual. A técnica dele é impecável, mas é mais que isso. É como se ele fosse a música, como se ele estivesse contando a história da própria vida. Fernanda se aproximou novamente, enquanto Antônio terminava o prato, limpando-se discretamente com um guardanapo, tentando não chamar atenção para o tremor de suas mãos. Senhor, disse gentilmente, a voz cheia de bondade, de curiosidade genuína. Tão diferente do voyeurismo cruel de antes, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor sempre viveu assim, nas ruas? Dessa forma, Antônio olhou nos olhos dela, vendo ali algo que ele não via há muito tempo. Algo que parecia respeito, talvez até admiração. Não sempre, respondeu, a voz firme, mas carregada de uma tristeza antiga. Já tive uma vida diferente. Uma vida com música, com palcos, com pessoas que me ouviam. Mas isso foi há muito tempo. Em outra era. O que aconteceu? Perguntou Mariana, juntando-se à conversa. A voz suave mas insistente. Como se precisasse entender, como se a história de Antônio fosse um quebra-cabeça que ela queria montar. Como alguém com um talento como o seu, acabou. Ela não terminou a frase. Mas Antônio entendeu. Entendeu o peso da pergunta. O peso de ter que explicar uma queda que ainda doía,
que ainda sangrava. Olhou ao redor, para os rostos expectantes, pessoas ricas, poderosas, acostumadas a ter respostas para tudo, a comprar soluções para todos os problemas. A vida às vezes nos leva por caminhos que não escolhemos. Disse finalmente, a voz lenta, cada palavra escolhida com cuidado. Às vezes, perdemos tudo que amamos, tudo que nos define, e não sabemos como voltar. Como encontrar o caminho de volta para quem éramos. O silêncio que se seguiu era diferente. Não o silêncio da música, nem o do choque, mas o silêncio da compreensão, da empatia, de pessoas que, pela primeira vez, naquela noite, viam outro ser humano. Não apenas um mendigo, não apenas uma figura para ridicularizar. "O senhor tem onde ficar esta noite?" perguntou Fernanda, suavemente, a voz cheia de preocupação genuína. Antônio balançou a cabeça, o movimento quase imperceptível. "Tem família?" Outra negativa. Um gesto que parecia carregar o peso de anos de solidão. Ricardo se adiantou, a voz firme, decidida. "Olha, eu tenho um hotel no centro. Posso arranjar um quarto para o senhor hoje à noite, um lugar quente, confortável. E amanhã conversamos sobre algumas possibilidades, sobre o que podemos fazer por você." Marcelo, vendo sua festa ser completamente sequestrada por um mendigo que ele planejara humilhar, tentou mais uma vez recuperar o controle. A voz alta, quase desesperada. "Pessoal, que tal continuarmos na sala de jantar? Temos um menu especial preparado pelo chefe, vinhos importados, tudo que planejamos para esta noite." Fernanda se virou para ele, os olhos faiscando de indignação, a voz cortante como uma lâmina. "Como é que o senhor não percebeu que tinha um gênio na sua porta, Marcelo? Como sua primeira reação foi zombar, rir de um homem que estava pedindo ajuda?" Marcelo gaguejou, o rosto vermelho, o suor começando a brilhar na testa. Eu sabia. Como poderia saber? Pelo amor de Deus! O homem estava pedindo esmola. Parecia um mendigo qualquer. "É? Daí?" retrucou Ricardo, cruzando os braços, a voz cheia de desprezo. "Isso dá direito de humilhar alguém? De transformá-lo em um espetáculo para seus convidados? Rirem?" Os convidados começaram a se levantar, um a um, os rostos marcados por uma mistura de indignação e vergonha. "Não consigo mais estar no mesmo ambiente que alguém capaz de tanta crueldade", disse Mariana, caminhando para a saída, o vestido vermelho esvoaçante, como uma bandeira de protesto. Outros a seguiram. Uma debandada geral. Anos de networking cuidadosamente construído, desmoronando diante dos olhos de Marcelo, como um castelo de cartas ao vento. "Esprem!" gritou, desesperado, a voz ecoando no salão que esvaziava rapidamente. "Vocês não entendem. Eu não sabia que ele sabia tocar assim." "Como poderia saber?" Fernanda parou na porta, virou-se uma última vez, os olhos faiscando. "Marcelo, não é sobre saber ou não saber tocar. É sobre como você trata outros seres humanos, sobre a falta de empatia de humanidade. Eboque falhou miseravelmente no teste básico de ser humano." Em 20 minutos, a mansão, antes cheia de risos, de conversas animadas, de taças tilintando, ficou vazia. Um silêncio mortal tomando conta do espaço, sobrando apenas Marcelo, alguns funcionários constrangidos, e Antônio, parado ao lado do piano, como uma estátua, uma figura que parecia deslocada naquele cenário de luxo, mas que, de alguma forma, dominava o espaço. Marcelo se aproximou, o rosto distorcido pela raiva, pela humilhação de ver sua festa destruída. "Olha o que você fez", sibilou. A voz baixa, venenosa, destruiu minha festa, afastou meus amigos, me humilhou na minha própria casa, na frente de todos. Antônio olhou para ele, calmo, a voz suave, mas firme, como se falasse uma verdade que Marcelo não queria ouvir. "Eu só toquei piano. Doutor, não fiz mais nada. Apenas o que me pediu." "Você destruiu tudo", gritou Marcelo, os punhos cerrados, o rosto vermelho de fúria. Esses eram os homens mais poderosos de São Paulo, as pessoas mais importantes, e agora me veem como alguém que ri da miséria alheia, que zomba dos outros por prazer. Talvez seja exatamente isso que o Senhor é.
completou Antônio, a voz sem raiva. Apenas uma constatação triste, uma verdade que pesava mais que qualquer insulto. Marcelo levantou a mão, como se fosse acertar Antônio, mas se conteve no último segundo, respirando pesadamente, os olhos brilhando de raiva, de frustra, de uma impotência que ele não estava acostumado a sentir. Saia, disse entre dentes, a voz tremendo. Saia da minha casa agora. Saia antes que eu perca a paciência. Antônio caminhou lentamente até a porta, cada passo ecoando no salão vazio. Um som que parecia amplificar a solidão de Marcelo. Na soleira, virou-se uma última vez. Os olhos fixos no anfitrião, a voz tranquila, quase compassiva. Doutor Marcelo, o senhor tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem lustres, quadros, vinhos, mas não tem a única coisa que realmente importa. A capacidade de se emocionar com a beleza, de reconhecer algo sagrado quando vê, de tratar outros seres humanos com dignidade, com respeito. Marcelo ficou sozinho no salão luxuoso, cercado por lustres caros, por quadros valiosos, por uma riqueza que pela primeira vez parecia vazia, inútil, incapaz de protegê-lo da sensação de ser completamente, absolutamente pobre. No carro de Ricardo, Antônio foi levado a um hotel, onde um quarto quente o esperava. O cheiro de lençóis limpos e sabonete caro quase o deixando tonto, como se fosse um sonho, um mundo que ele não pertencia mais. Ficou parado na porta, temendo que tudo fosse uma ilusão, que a qualquer momento acordaria sob uma marquise, tremendo de frio, com a chuva caindo sobre ele. Ricardo insistiu em acompanhá-lo até o quarto, garantindo que tivesse tudo o que precisava, que não faltasse nada. Professor, disse, usando o título com respeito genuíno, com uma reverência que Antônio não recebia há anos, amanhã às 10 da manhã passo aqui para buscá-lo. Temos muito que conversar, muito a planejar. Quando a porta se fechou, Antônio se viu sozinho. Pela primeira vez desde que tudo começara, pela primeira vez em uma noite que mudara tudo, caminhou até o espelho do banheiro e se olhou, realmente se olhou, pela primeira vez em meses, talvez em anos. O homem no reflexo era um estranho. Cabelos brancos em desordem, barba crescida e suja, roupas que cheiravam a esgoto, a desespero. Mas havia uma luz nos olhos, uma faísca que não via há 15 anos, uma centelha de quem ele fora, de quem ele ainda poderia ser. Tomou o banho mais longo de sua vida, a água quente descendo pelo corpo como um batismo, lavando não apenas a sujeira das ruas, 2 meses de abandono, mas anos de vergonha, de autocompaixão, de culpa. Quando saiu do chuveiro, encontrou roupas limpas na cama, menos calça social, camisa branca, sapatos de couro, fornecidas por Ricardo, roupas simples, mas dignas, roupas que devolviam a ele um pedaço da dignidade que ele perdera. Deitado em uma cama de verdade, pela primeira vez em meses, não conseguiu dormir. A mente girando com memórias da noite, com a música que voltara a pulsar em suas veias, com a transformação que começara a acontecer dentro dele. Uma transformação que ia além da comida, do teto, do calor. Pela primeira vez em 15 anos, ele tocara piano não por obrigação, não por desespero, mas por paixão, por amor, e as pessoas haviam sido tocadas de uma forma que ele não conseguia provocar há anos. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. O corpo inquieto, a mente cheia de notas, de melodias, de possibilidades. Desceu ao lobby do hotel e pediu permissão para usar o piano vertical, que decorava o salão principal. Um instrumento simples, modesto, nada comparado ao Steinway da mansão de Marcelo, mas que, sob seus dedos, cantou como se fosse um Stradivarius. Tocou Bach, Chopin, Debussy e depois composições próprias. Melodias nascidas nas noites de frio e fome, nas praças escuras, nos momentos de desespero absoluto, mas transformadas pela esperança que começava a renascer, pela luz que voltava a brilhar. Funcionários do hotel pararam suas tarefas matinais. Hóspedes descendo para o café da manhã se detiveram na escada. Uma pequena multidão se formou ao redor do piano, hipnotizada pela música, pelos dedos,
que dançavam com uma graça que parecia impossível para um homem tão quebrado. Quando terminou, os aplausos foram espontâneos, calorosos, e o gerente do hotel, com os olhos brilhantes, disse: "Meu senhor, o senhor toca magnificamente como um mestre. Pode usar nosso piano quando quiser. É uma honra." Ricardo chegou pontualmente às 10, encontrando Antônio ainda cercado por pessoas que queriam conversar sobre música, que queriam saber quem ele era, de onde vinha aquele talento. Sorriu ao ver a cena, a magia já começando a se espalhar, como uma onda que não podia ser contida. "Professor", disse puxando-o para um canto, "como se sente esta manhã? Depois de tudo que aconteceu, como se tivesse voltado à vida?" Respondeu Antônio, honestamente, a voz firme, mas carregada de uma emoção que ele ainda não sabia nomear. "Ótimo, porque tenho uma proposta, algo que pode mudar tudo." Eles saíram do hotel e caminharam pelas ruas do centro de São Paulo, Ricardo explicando sua ideia com entusiasmo. Um concerto beneficente, pequeno, íntimo, para 50 ou 60 pessoas, menos críticos musicais. Músicos, pessoas influentes, o suficiente para reintroduzir Antônio ao mundo da música sem pressão excessiva, sem o peso de um grande palco. "Ricardo, eu agradeço", disse Antônio, parando de andar, os olhos fixos no chão. "Mas precisa entender, faz 15 anos que não toco profissionalmente, 15 anos que não subo em um palco de verdade. Posso não estar à altura, posso decepcionar." Ricardo pôs a mão em seu ombro, o olhar firme, cheio de convicção. "Professor, depois do que vi ontem à noite, depois do que todos nós vimos, não tenho dúvida alguma de que o senhor está mais que à altura. Na verdade, acho que está melhor que nunca, mais profundo, mais verdadeiro." Chegaram a uma sala de concertos pequena e elegante na Vila Madalena. Um espaço íntimo com capacidade para 50 pessoas, decorado com bom gosto, com uma acústica perfeita que parecia feita para capturar cada nota, cada suspiro. No centro do palco, um piano de cauda, não um Steinway, mas um instrumento respeitável, com uma sonoridade rica e quente. Antônio se aproximou como um peregrino diante de um santuário, os olhos brilhando com uma mistura de reverência e saudade. "Posso?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Claro!" respondeu Ricardo sorrindo. Antônio sentou-se ao banco e tocou o Ballade no um em sol menor de Chopin. Uma peça que exigia não apenas destreza técnica, mas uma compreensão profunda da estrutura musical, uma capacidade de contar uma história através das notas. Ricardo observou, fascinado, enquanto os dedos de Antônio dançavam pelas teclas, criando paisagens emocionais, evocando sentimentos que pareciam vir de outro mundo. Ele havia ouvido muitos pianistas ao longo da vida, era um apaixonado por música clássica, mas nunca presenciara nada como aquilo. Nunca sentira a música de forma tão visceral, tão verdadeira. Quando a música terminou, Ricardo estava com lágrimas nos olhos. A voz embargada. "Professor, o senhor não é apenas um pianista talentoso. É um artista no sentido mais puro da palavra. Um artista que aparece talvez uma vez por geração. Alguém que transforma o mundo com sua música." Nas 2 semanas seguintes, São Paulo foi tomada por um burburinho discreto, mas intenso, nos círculos da música erudita, como se uma onda invisível se espalhasse pelas ruas, pelos salões, pelas redações dos jornais. A história do pianista mendigo se espalhou como fogo em palha seca. Uma narrativa que misturava tragédia, talento e redenção, capturando a imaginação de todos. Fernanda usou seus contatos na comunidade médica e cultural para divulgar a notícia. Ricardo acionou sua rede de empresários do meio artístico. E Mariana mobilizou a alta sociedade paulistana, espalhando convites para o concerto que, originalmente planejado para 50 pessoas, foi transferido para uma sala maior quando mais de 240 convites foram solicitados. Um número que surpreendeu até os mais otimistas. Críticos musicais do Estadão, da Folha, da revista Concerto, confirmaram presença. Músicos da Orquestra Sinfônica do Estado cancelaram compromissos para assistir. Até políticos, tocados pela história de Antônio, quiseram estar
lá, querendo fazer parte de algo que parecia maior que eles mesmos. Antônio passou por uma transformação que ia além da aparência física. Uma transformação que começava na alma. Ricardo providenciou não apenas um guarda-roupa adequado, camisas bem cortadas, calças sociais, um par de sapatos que brilhavam como espelhos mas também sessões com um dentista e um barbeiro. E o mendigo esfarrapado, que semanas antes tremia na chuva, deu lugar a um senhor elegante de 70 anos, que irradiava uma dignidade tranquila, uma força que vinha de dentro. Mas a maior mudança não estava nas roupas, nos cabelos penteados, na barba parada. Estava na paixão que voltara a queimar em seu peito. Na música que voltara a fluir como um rio liberto. Antônio praticava piano todos os dias, começando com 2 horas, depois 4, depois 6, suas mãos endurecidas pelo tempo e pelas dificuldades, recuperando a flexibilidade, a força, a precisão que ele pensara terem desaparecido para sempre. Durante anos, a música estivera associada à dor, à perda de sua filha, ao fim de sua carreira, à humilhação social que o destruíra. Agora, pela primeira vez em 15 anos, tocar piano era novamente uma fonte de alegria, de esperança, de vida. Na véspera do concerto, Fernanda trouxe uma surpresa. Um presente que mudou tudo. Ela bateu na porta do quarto de hotel onde Antônio estava hospedado, segurando um buquê de flores brancas e um envelope amarelado pelo tempo. Professor, disse, a voz cheia de emoção. Vim trazer uma coisa que acho que vai interessá-lo. Algo que encontrei depois de muita pesquisa. Entregou o envelope. E dentro havia um artigo de jornal antigo, do Estadão, datado de 1982. O título dizia Antônio Guiveru, o jovem prodígio que conquistou Londres. Antônio olhou a foto que acompanhava a matéria. Um jovem de 30 anos, confiante, sentado ao piano do Royal Albert Hall, o rosto iluminado por uma paixão que ele quase esquecera. Eu pesquisei, explicou Fernanda, os olhos brilhando. Quando o senhor mencionou que já havia tocado profissionalmente, fiquei curiosa. Não conseguia parar de pensar nisso. Encontrei isso nos arquivos do jornal. O senhor não era apenas um pianista. Antônio era considerado um dos maiores talentos da sua geração. Um gênio. Tocou nos principais palcos da Europa. Gravou 3 álbuns que foram aclamados pela crítica internacional. Foi convidado pela rainha da Inglaterra. Antônio segurou o artigo, os dedos tremendo, as memórias voltando como uma onda, trazendo consigo a glória, mas também a dor, a perda, a queda. Isso foi há muito tempo, disse. Baixinho, a voz quase um sussurro, como se temesse que falar alto pudesse quebrar algo. Foi, respondeu Fernanda aproximando-se, pondo a mão em seu ombro. Mas o talento não envelhece, professor. Se alguma coisa, amadurece, como um bom vinho, como uma história que ganha profundidade com o tempo. Amanhã à noite não é apenas um concerto beneficente, é o retorno de uma lenda. E meio mundo da música erudita brasileira estará lá para testemunhar. Quando Fernanda saiu, Antônio ficou sozinho com a foto antiga, com as memórias de uma vida que ele pensara estar perdida para sempre. Amanhã seria mais que um concerto. Seria a oportunidade de provar ao mundo, e a si mesmo, que ele ainda era o músico que um dia fora, ou talvez algo ainda melhor. Um músico que aprendera o que realmente importava na vida. O dia do concerto amanheceu chuvoso em São Paulo. As nuvens carregadas, espelhando a ansiedade que tomava conta de Antônio. Um peso no peito que ele não sentia há anos. Acordou às 5 da manhã, após uma noite em que o sono fora apenas um visitante esporádico, sentado na beirada da cama, olhando para suas mãos, as mesmas mãos que mendigaram comida 3 semanas atrás, agora tremendo, não de fome, mas de expectativa, de medo, de esperança. Ricardo chegou cedo, trazendo um smoking impecável, ajustado especialmente para ele, um traje que parecia pertencer a outra pessoa, a outro Antônio. Professor, disse, estendendo o terno, hoje o senhor não é apenas um pianista. É uma lenda voltando para casa, voltando para onde sempre pertenceu. E se eu decepcioná-los?
Perguntou Antônio, expressando o medo que o atormentava, a dúvida que crescia como uma sombra. E se 15 anos foram um tempo demais, Ricardo? E se eu não for mais quem eu era? Ricardo o interrompeu. Gentil, mas firme. Professor, ontem à noite estive na internet, lendo sobre sua carreira. O senhor se apresentou para a Rainha da Inglaterra em 1985. Tocou na reabertura do Teatro Colón, em Buenos Aires. Foi convidado pessoalmente pelo maestro Caron para tocar com a Filarmônica de Berlim. Homens com essa história não esquecem como tocar piano. Não esquecem quem são. A ansiedade persistia, não pela técnica, menos suas mãos haviam recuperado agilidade nas semanas de prática menos, mas pela vulnerabilidade, pelo medo de se expor novamente, de se abrir para um mundo que já o julgara, que já o destruíra uma vez. Fernanda chegou a uma aldeia, trazendo notícias que fizeram o coração de Antônio acelerar ainda mais. Professor, acaba de confirmar presença o diretor da maior gravadora de música clássica do país e um empresário internacional que representa pianistas mundialmente famosos. Quer marcar um encontro com o senhor depois do concerto. Devagar, disse Antônio, sentindo vertigem, a cabeça girando com as possibilidades. Vamos primeiro ver como vai hoje à noite. Vamos dar um passo de cada vez. Fernanda se sentou ao lado dele, a voz calma, mas cheia de convicção. Professor, preciso que entenda uma coisa. Este concerto não é apenas sobre música, não é apenas sobre tocar piano, é sobre segunda chance, sobre redenção, sobre provar que, não importa o quanto a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar. Sempre podemos encontrar o caminho de volta. Esse 16 horas. Eles se dirigiram para o local do concerto, um auditório elegante em uma casa de cultura no centro da cidade. Um espaço com um Steinway de sonoridade rica, profunda, perfeita para o que estava por vir. Antônio havia insistido em chegar cedo, para se familiarizar com o piano, com o ambiente, para sentir o espaço, que seria seu palco. Naquela noite, enquanto testava o instrumento, funcionários da Casa de Cultura faziam os últimos ajustes. As cadeiras dispostas em formato de ferradura ao redor do piano, criando uma intimidade que deixaria cada pessoa na plateia próxima o suficiente para ver cada expressão em seu rosto, cada movimento de suas mãos. Quantas pessoas confirmaram? Perguntou Antônio, tentando soar casual, mas a voz traindo a ansiedade. 240, respondeu Ricardo, sorrindo. Tivemos que criar uma lista de espera. Metade da elite cultural de São Paulo vai estar aqui hoje, professor, todos querendo ver o que você tem a mostrar. Antônio sentiu o estômago se contrair. O peso de 240 olhares, de críticos que poderiam fazer ou quebrar carreiras com uma única frase, de músicos que o conheciam de outros tempos, de pessoas que se lembravam de quem ele fora e estavam curiosas para ver no que ele se tornara. Esse 18 horas, os primeiros convidados começaram a chegar, e Antônio se refugiou no pequeno camarim improvisado nos fundos da Casa de Cultura, o coração batendo como um tambor. Através da porta entreaberta, podia ouvir as vozes, os risos, o burburinho de expectativa, um som que o fazia lembrar de outros palcos, de outras noites. Fernanda bateu na porta, a voz suave. Professor, tem alguém aqui que gostaria muito de falar com o senhor antes do concerto. Antônio abriu a porta e viu uma mulher na casa dos 50 anos, elegantemente vestida, com olhos que brilhavam de emoção. Uma emoção que ele reconheceu antes mesmo de reconhecer o rosto. Antônio, disse a mulher, a voz embargada. Sou eu, Clara Menezes. O mundo parou. Clara havia sido sua aluna mais talentosa nos anos 80. Uma jovem prodígio que ele orientara desde os 12 anos. Uma menina com um talento que brilhava como uma estrela. Depois do escândalo, ela fora uma das poucas que tentaram manter contato. Mas Antônio, afogado em vergonha e depressão, cortara o relacionamento com todos, isolando-se do mundo. Clara sussurrou, a voz falhando. Como você? Quando soube? Fernanda me ligou ontem, respondeu ela, os olhos cheios de lágrimas. Antônio, passei 15 anos procurando você. 15 anos, querendo dizer o quanto você significa para mim,
o quanto sua música mudou minha vida. O quanto você me ensinou. Antônio sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o peso de anos de culpa começando a se dissolver. Clara, eu sinto muito por ter desaparecido, por ter me afastado. Eu não conseguia enfrentar as pessoas que me conheceram antes, que sabiam quem eu era. Antônio, ela pegou as mãos dele, as mãos que um dia a guiaram pelo piano. Você não entende. Você foi o professor mais importante da minha vida. Tudo que sou como musicista, eu devo a você. E hoje eu sou a primeira violinista da Orquestra Sinfônica do Estado. A informação atingiu Antônio como um raio, uma onda de emoção que ele não estava preparado para sentir. Clara não apenas seguira a carreira musical, mas chegar ao topo, e fora sua aluna, alguém que lhe ajudara a moldar a... Quero que saiba, continuou Clara, a voz firme, mas cheia de emoção, que metade da orquestra está aqui hoje, todos querendo ver o lendário professor Antônio tocar novamente, todos querendo testemunhar seu retorno. Quando Clara saiu, Antônio ficou sozinho no camarim, processando o encontro, processando a ideia de que, apesar de todos os anos de culpa, de vergonha, ele não falhara completamente como professor, que pelo menos uma de suas alunas prosperara, que pelo menos uma parte de seu legado sobrevivera. E se las 7:30 da noite, Ricardo bateu na porta, a voz cheia de energia. Professor, está na hora de mostrar ao mundo quem você é. Antônio vestiu o smoking, o primeiro traje formal que usava em 15 anos, e se olhou no espelho, um homem irreconhecível em relação ao mendigo de 3 semanas atrás, um homem com cabelos brancos penteados, barba aparada, postura ereta, um homem que parecia, pela primeira vez em anos, um artista, mas por trás da aparência polida, o coração batia como um tambor descontrolado, a ansiedade ameaçando engoli-lo. Caminhou pelo corredor que levava ao palco, ouvindo o murmúrio da plateia do outro lado da cortina. 240 pessoas esperando por ele, 240 pessoas que tinham vindo para julgar se ele ainda era digno do título que um dia carregara, que tinham vindo para ver se uma lenda podia realmente ressuscitar. Fernanda o encontrou na coxia, o olhar gentil, mas firme. Professor, antes de entrar, quero dizer uma coisa. Não importa o que aconteça lá dentro hoje à noite. O senhor já venceu. Já provou que é possível recomeçar, que é possível se reinventar, que é possível ser maior que as circunstâncias. Obrigado, disse Antônio, a voz mal saindo da garganta, engasgada pela emoção. Mais uma coisa, acrescentou Fernanda, sorrindo, um brilho travesso nos olhos. Lá na terceira fileira está sentado um cara que o senhor conhece. Quem? Perguntou Antônio, o coração acelerando. Marcelo Albuquerque. Antônio sentiu o sangue gelar, a memória daquela noite voltando como um soco. O que ele está fazendo aqui? Aparentemente, soube do concerto e pediu um ingresso. Ricardo achou que seria interessante deixar ele ver. Deixar ele ver o que perdeu. A ironia não passou despercebida por Antônio, o homem que tentara humilhá Lou 3 semanas atrás agora na plateia, prestes a testemunhar sua redenção ou sua queda final. Ricardo se aproximou, a voz calma, mas cheia de energia. Professor, está pronto? Antônio respirou fundo. Fechou os olhos por um momento, tentando encontrar dentro de si o músico que ele fora. Não o mendigo assustado dos últimos anos, mas o artista que fizera plateias inteiras chorarem, que transformara a música em magia. Estou... disse, a voz firme, decidida. As luzes do auditório se apagaram lentamente, o silêncio tomando conta do espaço. Um silêncio carregado de expectativa. Então, os refletores se acenderam, iluminando o piano no centro do palco. Um convite, um desafio, uma promessa. Era hora de descobrir se uma lenda podia realmente ressuscitar. Antônio caminhou para o centro do palco, os passos ecoando no silêncio absoluto. 240 pessoas prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria, esperando para julgar o homem que já fora uma lenda, e agora era um mistério. A primeira coisa que o atingiu foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que ele podia ouvir o próprio coração
batendo um tambor descontrolado no peito. A segunda coisa foram os rostos familiares. Críticos musicais que escreveram sobre ele décadas atrás, músicos que foram seus colegas, empresários que promoveram seus concertos, todos ali, olhando para ele, com uma mistura de curiosidade e expectativa. E lá, na terceira fileira, exatamente como Fernanda dissera, Marcelo Albuquerque, tenso, desconfortável, mas com uma expressão diferente. Não mais a arrogância da noite da festa, mas algo mais próximo de uma curiosidade nervosa, talvez até de arrependimento. Antônio fez uma reverência respeitosa para a plateia, um gesto simples, mas carregado de dignidade, e caminhou até o piano, sentando-se no banco como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se nunca tivesse deixado aquele lugar. Suas mãos encontraram as teclas naturalmente, como se fossem uma extensão de seu corpo, de sua alma. Por um momento, ficou imóvel, sentindo o peso de todas aquelas expectativas, de todos aqueles olhares, de todos aqueles anos que o separavam daquele momento. Então, fechou os olhos e se permitiu lembrar por que se apaixonara pelo piano em primeiro lugar. Ou pela fama, não pelo dinheiro, não pelo status, mas pela magia pura de transformar emoção em som, de criar algo que pudesse tocar o coração de quem ouvia. Quando abriu os olhos, não estava mais nervoso, não estava mais com medo. Colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar a primeira peça do programa, o Noturno em Mi bemol maior de Chopin. A mesma música que ouvira sendo massacrada na festa de Marcelo 3 semanas atrás, a mesma música que o trouxera até ali, mas desta vez não havia massacre. Não havia erro. As primeiras notas fluíram pelo auditório como seda líquida, cada som perfeitamente articulado. Cada frase, musical, construída com uma precisão e uma sensibilidade que fizeram até mesmo os músicos profissionais na plateia se inclinarem para a frente, os olhos arregalados, as respirações suspensas. Antônio não estava apenas tocando as notas de Chopin. Estava conversando com o compositor, traduzindo para o presente uma linguagem emocional, escrita há mais de um século. Uma linguagem que falava de dor, de beleza, de esperança. A transformação na plateia foi instantânea. O murmúrio nervoso se transformando em atenção total, em silêncio absoluto. Pessoas que vieram por curiosidade se viram hipnotizadas, capturadas pela música, pela emoção que ela carregava. Críticos que estavam preparados para escrever resenhas condescendentes, talvez nostálgicas, começaram a rabiscar anotações frenéticas em seus blocos, tentando capturar o que estavam sentindo. Clara, na primeira fileira, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, reconhecendo na música de seu antigo professor a mesma paixão que a inspirara 20 anos atrás. A mesma capacidade de transcender a técnica, de ir direto ao coração. Marcelo, na terceira fileira, estava vivendo um momento de revelação própria. O rosto pálido, os olhos fixos no piano. 3 semanas atrás, ele olhara para Antônio e vira apenas um mendigo inconveniente, um intruso a ser ridicularizado. Agora, observando o mesmo homem comandar um piano com maestria absoluta, compreendeu a magnitude do erro que cometera, a crueldade de sua própria arrogância. Não havia apenas zombado de um músico talentoso, havia zombado de um gênio, de uma alma que brilhava mesmo sob os trapos. Antônio tocou a passagem mais delicada do Noturno, onde Chopin exige que o pianista cante através das teclas, que transforme um instrumento percussivo em algo que respira, que vive como uma voz humana. Era uma das partes mais difíceis da peça, tecnicamente e emocionalmente, e Antônio a executou como se estivesse respirando, como se as notas fossem parte de seu próprio ser. Quando a última nota do Noturno se dissipou no ar, o silêncio que se seguiu foi sagrado. O tipo de silêncio que só acontece depois de algo transcendente, quando uma plateia precisa de um momento para voltar à realidade, para processar o que acabou de vivenciar. Então, começaram os aplausos. Não aplausos educados, mas aplausos emocionados, genuínos. O tipo de ovação que brota do reconhecimento de que se acabou de presenciar algo especial, algo que não se esquece. Pessoas se levantaram, uma por uma, até que toda a plateia estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem, gritando bravo.
Em uníssono, um coro de aprovação que ecoava como uma sinfonia própria. Antônio se levantou, claramente emocionado, e fez uma reverencial, mas podia ver nos rostos que aquilo era mais que aprovação. Era reconhecimento, era respeito, era confirmação de que ele havia voltado, de que ele ainda era quem fora, talvez até mais. Mas o concerto estava apenas começando. O noturno fora apenas o primeiro prato, uma entrada para o que viria a seguir. Antônio voltou ao microfone, a voz firme, mas carregada de emoção. A próxima peça é especial para mim. É o Concerto Imperador de Beethoven, uma música que aprendi quando tinha 8 anos. Quando meu pai me disse que Beethoven escreveu esta obra para mostrar que a grandeza não vem da perfeição, mas da capacidade de transformar luta em beleza, de transformar dor em algo eterno. Colocou as mãos sobre as teclas e começou os primeiros acordes do Imperador. A música explodindo pelo espaço como um trovão controlado. Cada nota carregada de uma potência que fazia o chão vibrar, que fazia o ar pulsar. Não era apenas execução técnica, era Antônio derramando 15 anos de dor, de raiva, de humilhação e, finalmente, de esperança, através das teclas de um piano, transformando sua própria história em som. A segunda exposição do tema principal chegou como uma avalanche emocional, Antônio atacando as teclas com uma paixão que poucos na plateia haviam presenciado. Uma paixão que misturava a técnica perfeita com sentimento bruto. Uma combinação que transformava a música em experiência transcendental. Na quinta fileira, Dr. Paulo Almeida, crítico musical do maior jornal do país, parou de tomar notas. Algo que nunca fazia. Em 30 anos de profissão, ele vira os maiores pianistas do mundo. Rubinstein, Argerich, Pollini. Menos mais o que estava presenciando era diferente, era único. Antônio não estava apenas tocando Beethoven, estava sendo Beethoven, canalizando a mesma fúria criativa que impulsionara o compositor, alemão séculos atrás. O movimento lento do concerto chegou como um alívio, após a tempestade do primeiro movimento. Antônio tocando a melodia principal com uma delicadeza que contrastava dramaticamente com a potência anterior, como se estivesse sussurrando segredos íntimos para cada pessoa na plateia, contando histórias que só quem perdeu tudo podia contar. Clara, na primeira fileira, se encontrou pensando no professor que conhecera 20 anos atrás. Um homem tecnicamente perfeito, mas agora com algo mais. Uma profundidade emocional que só vinha do sofrimento real, da dor que molda a alma. Marcelo, na terceira fileira, observava hipnotizado, incapaz de desviar os olhos, incapaz de ignorar a força da natureza que estava diante dele. 3 semanas atrás, ele rira daquele homem, zombara de sua miséria. Agora, via um tsunami de talento, uma onda que varria tudo pela frente. E ele, Marcelo, quase destruíra isso por pura crueldade, por arrogância cega. O terceiro movimento começou como um sussurro, crescendo gradualmente até se tornar um furacão de notas que dançavam pelo auditório como fogos de artifício musicais. Brilhantes, explosivos, Antônio atacou a cadência final, a parte mais tecnicamente desafiadora da peça, com uma intensidade que fez várias pessoas na plateia segurarem o fôlego, os olhos arregalados, os corações acelerados, quando a última nota reverberou pelo espaço. O silêncio durou apenas 2 segundos, antes de ser quebrado por uma explosão de aplausos que parecia capaz de derrubar as paredes. Uma ovação que transformava o auditório elegante em uma arena de futebol, cheia de paixão, de energia. A plateia inteira estava de pé, gritando bravo, com uma emoção que fazia o ar vibrar, que fazia o mundo parecer maior, mais vivo. Antônio se levantou, claramente emocionado, o suor misturando-se as lágrimas em seu rosto, e fez outra reverência, o coração ainda batendo forte, mas agora com um orgulho que ele não sentia há anos. Ele passara no teste, não apenas sobrevivido, mas triunfado, dominando uma das peças mais difíceis do repertório clássico com uma facilidade que parecia impossível, com uma paixão que era inegável. Mas ainda havia uma última peça, a mais importante de todas, a que definiria quem ele era,
quem ele se tornara. Voltou ao microfone, a voz carregada de emoção, mas firme, clara. A última música da noite é uma composição minha, algo que escrevi durante os anos em que estive ausente da música, nas ruas, nas noites de frio, de fome. É uma peça sobre perda, sobre encontrar esperança na escuridão, sobre descobrir que às vezes precisamos descer ao fundo do poço para lembrar quem realmente somos, para lembrar o que realmente importa. Fez uma pausa, olhando diretamente para Marcelo, os olhos fixos, como se falasse apenas com ele. Dedico esta música a todos que um dia foram julgados pela aparência, desprezados pela circunstância, mas que mantiveram a essência de quem realmente são por dentro, a essência que ninguém pode tirar. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A dedicatória era clara. Era para ele, não apenas para ele, mas por causa dele. Um lembrete de sua crueldade, de seu erro. Antônio voltou ao piano e começou a tocar sua composição original. Uma música que nascera em bancos de praça, em noites de frio e fome, em momentos de desespero absoluto, mas que fora transformada pela esperança, pela segunda chance, pela descoberta de que nunca é tarde demais para recomeçar. A peça começou sombria, melancólica, contando a história da queda, a morte de sua filha, a destruição de sua carreira, os anos de humilhação nas ruas. Cada nota carregava uma memória dolorosa. Cada acorde era um pedaço de sua alma exposta. Uma confissão crua, honesta. A plateia estava completamente silenciosa, absorvida por uma música que não era apenas arte, mas verdade, uma verdade que doía, que comovia. Paulo Almeida, o crítico, havia largado completamente o bloco de notas, perdido na experiência, incapaz de escrever, incapaz de fazer qualquer coisa além de sentir. Clara chorava abertamente, reconhecendo na música de seu antigo professor toda a dor que ele carregara sozinho durante 15 anos, toda a força que ele encontrara para continuar. E então, gradualmente, a música começou a mudar, o tom sombrio dando lugar a algo mais esperançoso, mais leve, como se a luz começasse a romper a escuridão. Era a parte da composição que Antônio escrevera nas últimas semanas. A música da redenção, da segunda chance, da descoberta de que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na capacidade de tocar corações, de transformar vidas. O clímax da peça chegou como uma explosão de luz, depois de uma tempestade. Antônio tocando com uma paixão que fazia o piano cantar, chorar, gritar de alegria, uma música que falava de triunfo, da vitória do espírito humano sobre as circunstâncias, da descoberta de que a verdadeira dignidade vinha de dentro, não do que se vestia, do que se possuía. Marcelo estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, algo que não acontecia desde a infância, algo que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. Pela primeira vez em décadas, não estava pensando em dinheiro, em negócios, em status social. Estava simplesmente sentindo a beleza da música, a profundidade da experiência humana, a vergonha por quase ter destruído algo tão precioso, tão raro. A música chegou ao final com um acorde que parecia conter todas as emoções do universo. Um som que ecoava como uma promessa, como uma oração. Quando o som se dissipou, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Como se todos precisassem de um momento para processar o que haviam acabado de experimentar, o que haviam acabado de testemunhar. Então, Paulo Almeida se levantou lentamente e começou a bater palmas. Um aplauso lento, deliberado, cheio de respeito. Outras pessoas se juntaram, uma por uma, até que toda a plateia estava de pé novamente. Mas desta vez era diferente. Não eram apenas aplausos de aprovação, era o reconhecimento de que haviam presenciado algo que mudaria suas vidas para sempre. Algo que os fazia melhores, mais humanos. Bravo! Gritou alguém no fundo, e o grito foi repetido por dezenas de vozes, criando um coro de aprovação que ecoava pelo auditório como uma sinfonia própria, uma celebração da arte, da resiliência, da redenção. Antônio se curvou profundamente, as próprias lágrimas misturando-se com o suor do esforço, o coração cheio de uma emoção que ele não sentia há anos.
uma emoção que misturava gratidão, orgulho e alívio. Quando finalmente conseguiu sair do palco, foi imediatamente cercado por uma multidão de pessoas. Críticos querendo entrevistas exclusivas, produtores oferecendo contratos tentadores, músicos pedindo colaborações, mas ele procurava apenas uma pessoa, alguém que ele precisava enfrentar, alguém que precisava ouvir. Encontrou Marcelo do lado de fora do auditório, encostado no carro, claramente esperando por ele. O rosto marcado por uma mistura de vergonha e vulnerabilidade. Antônio, disse Marcelo, a voz embargada, as palavras saindo com dificuldade. Preciso falar com você. Preciso dizer algo. Antônio parou a alguns metros de distância, os olhos fixos no homem que tentara destruí-lo. Pode falar. Marcelo lutou por alguns segundos para encontrar as palavras, o peso de suas ações pesando sobre ele, como nunca antes. Eu vim aqui esta noite para... eu não sei bem porquê. Talvez para me desculpar. Talvez para tentar entender o que aconteceu há 3 semanas. Para entender quem você é e conseguir entender, Antônio. Eu sou um homem pequeno. Pequeno por dentro, onde realmente importa. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Tenho mansões, carros, poder, mas não tenho nada que realmente valha a pena. Nada que chegue aos pés do que você fez aqui hoje. Antônio o observou em silêncio, sem raiva, apenas uma tristeza profunda. Não por si mesmo, mas por Marcelo, por todos, como ele, que viviam vidas vazias, cercados de luxo inútil, de riquezas que não preenchiam o vazio da alma. Marcelo disse finalmente. A voz calma, quase gentil. Você ainda pode mudar, ainda pode encontrar alguma coisa que dê sentido real à sua vida, que vá além do dinheiro, além do poder. Como? Perguntou Marcelo. A voz quebrada, como se fosse uma criança perdida, parando de medir o valor das pessoas pelo que elas têm, pelo que elas parecem e começando a ver o que elas são. O que elas carregam dentro de si. Marcelo assentiu lentamente, as lágrimas ainda brilhando nos olhos. Antônio, eu gostaria de fazer alguma coisa para me redimir, para consertar o que fiz. Sei que não posso desfazer aquela noite, mas quero ajudar, quero fazer algo por você. O que você tem em mente? Antônio balançou a cabeça suavemente, um sorriso triste nos lábios. Marcelo, eu agradeço. De verdade, mas não preciso do seu dinheiro, não preciso da sua caridade. O que eu precisava, Bok, Ramê deu naquela noite na sua casa, mesmo sem saber. O que eu te dei? Perguntou Marcelo, confuso, a voz tremendo. Você só tocou piano, e eu só te humilhei. Antônio sorriu, pela primeira vez desde que saíra do palco, um sorriso que misturava gratidão e sabedoria. Você me deu a oportunidade de tocar novamente, de lembrar quem eu realmente sou, de encontrar o caminho de volta para a música. Se você não tivesse me forçado a sentar naquele piano, se não tivesse me desafiado, eu ainda estaria na rua, desperdiçando meu talento, afogado em autocompaixão. Marcel